Olá, gente. Eu sou a professora Joyce, da disciplina de matemática, para quem ainda não me conhece, tá bom? E eu vou estar acompanhando vocês durante o nosso ano letivo de 2021, tá? Através do quê? Dos nossos apostilados, que inclusive eles já estão prontos. No entanto, não foram entregues a vocês ainda por conta dos sucessivos decretos que estão tendo, que impossibilitam, de abrirmos a escola para que vocês possam ir lá receber o material, tanto material, quanto kit merenda, tá? Porém, eu já disponibilizei aí no grupo nossa primeira aulinha, o nosso conteúdo 1, que inclusive é esse que está aqui sendo apresentado para vocês agora, tá? Então, preciso que vocês prestem muita atenção, para que ao final, da explicação, vocês possam resolver de forma tranquila a nossa atividade, que será disponibilizada para vocês também, tá bom? Nosso conteúdo é o quê? Sistema de numeração decimal, tá? No entanto, o que é esse sistema de numeração decimal? O que vem a ser o nosso sistema de numeração decimal? É um sistema que utiliza números e símbolos para que nós possamos representá-lo, tá? Do que ele é formado, ou seja, quais são os elementos que compõem o nosso sistema de numeração decimal, tá? Logo abaixo aqui aparecem eles, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? São 10 símbolozinhos aí que compõem o nosso sistema de numeração decimal. Decimal justamente por isso, Acompanhem aqui comigo o seguinte. Bem aqui, Confiram comigo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Decimal justamente por isso, porque ele é composto por 10 elementos, 10 símbolozinhos, todos diferentes entre si. Símbolos esses que já é de conhecimento de vocês também, de todos nós, desde que aprendemos a falar, que aprendemos a nos expressar, nós começamos a conferir dessa forma. Então, são símbolos que nós já conhecemos, tá? Que fazem parte do quê? Do nosso sistema de numeração decimal, tá? Acompanhem lá comigo, Temos aqui também, logo abaixo, o nosso quadro de posição. Ou seja, é um quadrozinho que você vai utilizar para você dispor, você colocar esses elementozinhos aí, do 0 ao 9, para que facilite você a ler esses números, porque esses aí já é de conhecimento de você, o 0, 1, 2 e assim vai. Porém, quanto mais algarismos tiverem no meu número, mais difícil fica para você conseguir ler, tá? Principalmente, números altos, tá? Então, você tem aí, logo aqui, no começo, você tem o quê? Você tem a classe dos bilhões, tá? Quando você contar um exemplo assim, 10 bilhões, 20 bilhões, 30 bilhões, então esses bilhões se encaixam nesta classe, tá? Lembrando que esse quadro de posição, ele é composto até 12ª ordem, tá? Você vai entender já por quê, Aqui na classe dos bilhões, eu tenho o quê? Centenas de bilhão, dezenas de bilhão e unidade de bilhão, tá? Eu tenho aqui o próximo, a classe dos milhões, que também é composto de centenas de milhão, dezenas de milhão e unidades de milhão. Eu tenho aqui a classe dos milhares, que é composta também centenas de milhares, dezenas de milhares e unidades de milhares. E a classe das unidades simples, que também é composta por centena, dezena e unidade. Tá? Então, aí você tem 12 classezinhas, 12 ordenzinhas. Na verdade, são 4 classes e cada uma delas tem 3 ordens. Então, ao todo, você tem 12 ordens, tá? Para você poder classificar os seus numerozinhos. Professora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dispor esses números aí? Você vai aprender já. Acompanhe aqui comigo, Eu tenho agora os nossos exemplos. Ou seja, eu tenho aí, 5, 7, 6. É claro que algumas pessoas olhando já conseguem ler esse número, Professora, o número é 576. Beleza. Números pequenos é de fácil conhecimento nosso, tá? Só que eu preciso o quê? Que você consiga discriminar para mim, lá naquela tabela, no quadro de posição, quais são os elementos e quantos deles eu tenho nesse númerozinho aí, Acompanhem lá comigo. Lembrando de um detalhe, gente, toda vez que você for fazer isso, você vai sempre contar da sua direita para a sua esquerda, tá bom? Significa o quê? Que o último númerozinho aí que eu tenho,
Acompanhe lá comigo. O último númerozinho que eu tenho, bem aqui, eu tenho um 6. Tá? Tenho 6. Então, significa que eu tenho o quê? Eu tenho 6 unidades nesse númerozinho aí, tá? Seguido, eu tenho o quê? 7 dezenas e 5 centenas, tá? De início é isso. Você vai primeiro dizer para mim quantas unidades, dezenas, centenas você tem em cada número desses aí. Com um detalhe, ó. Dependendo do número, você vai ter essas ordenzinhas aí ou não. Tá bom? Um exemplo aí, eu só tenho 5, 6 e o 7. Então, só tenho unidade, dezena e centena. Quanto mais algarismos compõem o número, mais ordens você vai ter. Tá bom? Então, aqui, ó, nós temos um outro exemplo. 2043. Que, claro, é um número que você já consegue ler de conhecimento nosso, né? 2043. Aí você vai fazer a mesma coisa. Para que você consiga me dizer quais são as ordens que eu tenho aí, quantas eu tenho, você sempre vai fazer da sua direita para a sua esquerda. Não esqueça disso, tá? Então, vamos lá, ó. O último algarismo que eu tenho aí é o 3. Então, significa que esse número ele é composto do quê? De 3 unidades. Lembra lá do nosso quadro de posição? Pois é, você vai analisar da direita para a esquerda. Ah, professora, eu não lembro. Só voltar aqui, ó, o slidezinho que você vai lembrar, tá? Próximo, eu tenho um 4. Significa que esse número ele é composto de 4 dezenas, tá? Próximo, o 0. 0 centenas, mas eu também tenho um 2, tá? Lá no início. Significa que esse número ele é composto de 2 unidades de milhar. A senhora tirou esse nome de onde? Aqui, ó, gente. Acompanha lá comigo. Tirou de onde? Eu tirei, gente, bem daqui, ó. Tá voltando para que você consiga compreender melhor. Tirei de onde, professora? Eu tirei daqui, ó. Esse quadrozinho aqui, ó. Tá? Aqueles nomes não foram em vão. Eu tirei daqui, ó. Lembra lá, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar e assim vai, dependendo de quantos algarismos tiver lá no seu númerozinho, tá? Então, preciso que vocês acompanhem, para que vocês consigam compreender melhor o exemplozinho que foi passado lá, tá? Então, esses aqui são os exemplos que eu tenho, apenas para você determinar para mim quais as ordens você tem e quantas delas você tem, tá? Mas, eu tenho outro exemplozinho aqui, ó. Considere o número natural 97025. Ah, professora, por que a senhora está falando de um por um? É porque agora nós vamos aprender a ler. Tem gente que já tem facilidade, já sabe como ler esse número todo aí. Mas tem gente que ainda não sabe, então vamos aprender, ó. Considere o número natural 97025. Vamos localizá-lo no quadro de ordens e escrever como se lê esse número. Lembrando que o nosso quadro de ordens é aquele quadrozinho que eu passei lá, tá? Precisa sempre ter ele aqui, ó, para facilitar. Tá aqui, ó. O nosso quadro de ordens, nesse caso aqui, ó, o que foi que eu fiz? Eu apenas, digamos assim, resumia, sabendo que aqui eu tenho unidade, dezena, centena, tá? Unidade de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, dezenas de milhão, centenas de milhão, unidade de bilhão, dezenas de bilhão, centenas de bilhão, tá? Isso daí foi apenas uma forma resumida que eu coloquei aí, tá? Como eu disse para vocês, nem todo número terão todas essas classes aí, tá? O que você vai fazer? Observa lá comigo o seguinte, tá? Eu tenho esse número aí, ó. 97025. O que você vai fazer, ó? O 5, lembra que você vai dispor da sua direita para sua esquerda, como eu falei, ó. O 5, ele tá bem aqui, ó. Coloquei ele lá. Peguei o 2, trouxe pra cá. Peguei o 0, tá bem aqui. Peguei o 7, coloquei ele aqui. E o 9, eu coloquei ele bem aqui, ó. Tá? Isso é o que? É você dispor esses numerozinhos aí nesse quadro de posição, tá? Significa que esse número tem o quê? 5 unidades, 2 dezenas, 0 centenas, 7 unidades de milhar e 9 dezenas de milhar, tá? Mas, professora, e agora como é que eu vou ler esse número todo aí, ó? Se eu cheguei bem aqui, ó, lembrando que, deixa eu até fazer aqui pra você o seguinte, ó. Bem aqui, eu tenho as unidades simples, lembra disso? Tá? E até aqui assim, eu tenho o quê? As unidades de milhar, tá? Os componentes do milhar, tá bom? Então, ó, até aqui assim, eu vou ler o quê? 1000. Lembra lá? Milhar, 1000. Então, eu tenho o quê? 97
1000, lembra lá que aqui é a classe dos milhares, tá? Do milhar, na verdade. 97.025. É assim que eu vou ler esse número, ó. 97.025, tá? Basta que você faça o quê? Coloque cada númerozinho lá, cada um num quadradozinho. Aí depois você vai ler de acordo com as classes que aparecem aí. Então, significa que esse número eu vou ler 97.025, tá? Acompanhem sempre lá comigo, tá bom? Próximo, ó. Deu até aí pra ver, ó. 97.025, tá bom? Temos aqui, ó, um próximo exemplo. Ó, como se lê o seguinte número? 2750025, tá? A mesma coisa. Tem gente que já tem facilidade em ler esse número, mas tem gente que não tem. Então, vamos lá aprender, ó. Faça a mesma coisa. Coloque lá, monte o seu quadrozinho de posição e faça novamente a mesma coisa, ó. O 5 veio pra cá, o 2, o 0, o 0, 5, e o 2, tá? Basta que você coloque cada númerozinho num quadradinho. Aí vai facilitar para você a compreensão na hora de você ler, tá bom? Basta o quê? Você parar bem aqui. Ah, a professora precisa separar? Não. Ah, tem gente que já tem facilidade em enxergar aí a classe, né? As classes que tenho. Lembrando que aqui, ó, separei, aqui tem a outra. Lembrando que eu falei, ó, são 4 classes, tá? 4 classes. Então, separei elas aí, ó. Significa que esse número agora, como é que eu vou ele? Eu vou ler ele como milhão. Nesse caso, como é 2, é plural, eu vou ler milhões. Tá bom? Por quê? Porque eu tenho um 2zinho bem aqui, ó, que ele está lá na classe dos milhões. Então, eu vou ler milhões, tá? Ó, 2 milhões, tá? Que número é esse aqui? 750. 750 o quê? 1000. Porque esse 750 está aqui na classe, ainda agora eu falei, dos milhares, tá? Classe dos milhares, ou milhar, né? E o quê? Número esse aqui, ó, 25, o quê? 25, porque é o quê? As nossas unidades simples. Então, como é que eu vou ler esse número, gente? Ó, acompanhem lá comigo, como é que eu vou ler ele? Vem aqui, ó. 2 milhões, vou até apagar aqui pra você, né? Já deu pra você compreender como é que você coloca aí, né? Então, eu vou até apagar aqui, ó. Como é que eu leio, gente? 2 milhões, 750.025, tá? Se aí foi fácil, ó. Tem agora o que aqui, gente? Um próximo exemplo, ó. Esses 2 exemplos que eu coloquei aqui, eles não estão na sua apostila, tá bom? É apenas pra você compreender melhor como é que lê. Lá na sua apostila só tem um exemplo, que foi aquele primeiro exemplo pequenininho que eu coloquei lá. Esses outros aqui você não tem. Aí se você achar necessidade de escrever, pode escrever, não tem problema. Ah, eu vou escrever na apostila depois, não tem problema também, tá bom? Tá? Eu tenho aqui agora um outro exemplo, ó. E o número 6283104 640. Como eu falei de novo, tem gente que já consegue ler ele rápido, mas tem gente que não consegue. Então vamos lá, ó. Faz novamente o nosso quadro de posição e vai dispondo novamente os numerozinhos 1 a 1, ó. Vamos fazendo lá. O 0, lembrando que é sempre da sua direita para a sua esquerda, não vão confundir, por favor. O 4, o 6, vamos pôr lá. O 4, o 0, o 1, passou direto, mas deu para enxergar, né? O 3, o 8, o 2 e o 6. Ficou cada um, como diz aquela letra de música antiga, né? Cada um no seu quadrado, tá? Então, colocou cada númerozinho aí dentro de um quadrado. Lembrando que, bem aqui, você divide as unidades simples. Aqui você tem o quê? Classe do milhar. Aqui você tem o quê? Classe dos milhões. E aqui eu tenho o quê? Classe dos bilhões. Então, eu já sei que esse número eu vou ler o quê? 6 bilhões, tá? 6 bilhões. Acompanha lá comigo, ó. Que número é esse aqui? 283, o quê? Milhões, ele não tá na classe dos milhões? Pois é. 6 bilhões, 283 milhões. Esse aqui
104.000, porque ele está na classe do milhar, 640, tá? É assim que você lê esse número todo aí, tá bom? Para que você consiga compreender, ó, aqui está 6.283.104.640, tá? Professora, esse é um número muito grande. Pois é, depois que você conseguir memorizar aqui melhor nosso quadro de posição, você vai ter facilidade em compreender, né, como ler esses numerozinhos aí, tá bom? E agora, nós vamos fazer o quê? Os nossos exercíciozinhos, tá? Lembrando que, como eu coloquei lá na apostila para vocês, todas as atividadezinhas lá que tiverem o quê, professora? O quê? Que tiverem esse símbolozinho aqui, ó. Esse. É obrigatório que você resolva. Então, não deixe nenhuma questãozinha em branco, tá, gente? Por favor, tá bom? Então, vamos lá, ó. O mesmo exercício que tá lá na apostila de vocês, eu coloquei aqui também. Não vou resolver, claro. Mas eu vou dar um pontapé inicial para que você consiga compreender como é que resolve, tá? A primeira questãozinha diz o seguinte, ó. Escreva todos os possíveis números formados por esses 3 algarismos sem repetidos. Quais são os algarismos, professora? 5, 2 e 7, tá? Letra A diz o seguinte, ó. Qual é o maior número formado? E a letra B, qual é o menor número formado? Tá? São 2 perguntinhas aí, cada uma delas com uma resposta. O que você vai fazer? Você vem aqui, tá, gente? E você vai primeiro escrever. Escreva todos, ó lá, ó, todos os possíveis números formados por esses 3 algarismos. 5, 2, 7. Lembrando, você vai começar. Vou colocar só alguns. 5, 2, 7. Qual é o próximo que eu posso formar com 5, 2 e 7? Eu posso formar 2, 7, 5. Eu posso formar 7, 2, 5. E assim vai. O resto, claro, vocês vão fazer, tá? Depois que você escrever todos os números, né, formados por os 3 algarismos, aí você vai analisar esses números e vai responder essas 2 perguntinhas aí, tá? Lembrando que esses números que você formar, eles terão que estar lá na sua apostila também, tá? Lá na sua atividade. A segunda questão que eu coloquei primeiro, mas é a segunda, tá? A segunda questão diz o seguinte, ó. A altura de um prédio é medida em metros, o tempo é medido em horas, minutos, segundos, e o consumo de energia elétrica é medido em quilowatt-hora, tá? Que é justamente o que? Essa representaçãozinha bem que assim, né? Se você olhar lá no seu talãozinho de luz, né? Vem essa representaçãozinha aí, tá? Aí a questão diz o seguinte, ó. O consumo de energia elétrica de uma casa em determinado mês foi de 127 kWh. Olha lá, esse dadozinho aqui é importante para você. 127 kWh. Tenho 2 perguntinhas aí para você de novo. Como se escreve esse número por extenso? Tá? É como se você fosse escrever como eu leio ele, que eu expliquei ainda há pouco para você. Aí você vai escrever ele o quê? Aqui, nessa primeira questãozinha. Tá bom? A outra, ó. Consulte a conta de luz deste mês de sua casa e verifique o consumo. Escreva o resultado por extenso também. Você vai lá no seu talãozinho de energia. Ah, professora, eu não tenho aqui em casa. Empresto da vizinha, da tia, da avó, não sei. Tá? Pegue um talãozinho de luz e você vai olhar lá o númerozinho que aparece seguido disso aqui, ó. Que é o nosso quilowatt-hora, tá? Que como se mede é o nosso consumo de energia elétrica. Aí você vai observar o númerozinho que tá lá. Você vai escrever o número aqui, um exemplo. Vou só dar um exemplo, tá bom? O 0, o 9 e o 8. Só um exemplo, tá? Aí depois do ladinho você vai escrever como é que você lê esse número aí. Tá bom? É só isso para você fazer nessa outra questão, tá? E seguindo aqui, nós temos a nossa terceira questão que diz o seguinte, ó. Pesquise marcas e preços de 3 tipos de carros. Escreva esses preços usando algarismos e registre por extenso. Lembra lá, por extenso, aí você vai escrever como você lê, tá? Por extenso, os números encontrados. Um exemplo, ó. Eu pesquisei um carro. Um exemplo de custo o quê? Deixa eu pensar aqui. Tá, você pode colocar um exemplo, uma marca de carro.
tá? Só um exemplo, que eu também não conheço. Pega um exemplo aqui, ó. Marca de carro aqui, Gol. Tá? Ele custa um exemplo, só um exemplo, tá? Isso aqui. Custa só um exemplo. Deixa eu mudar aqui para você enxergar melhor, tá? Ele custa isso aqui. E depois você vai escrever como é que eu leio esse númerozinho aí, tá? Aí você vai escrever lá que esse número nesse exemplo, tá? Ele é o quê? 40. Você escrever por extenso é isso, tá? 40. Esse 6, gente, eu fui subindo aqui por causa do espaço, tá? 46 o quê? 1000. Tá? É isso para você fazer nessa terceira questão, mas lembrando que são 3 marcas de carros diferentes, tá? Que você vai fazer nessa terceira questãozinha. Aí, tá bom? E obrigada por estar nos acompanhando e eu aguardo, tá? A atividadezinha de vocês lá resolvida. Nesse caso, como você ainda não está com a sua apostila, o que você pode fazer? Pega essa atividade que eu disponibilizei lá no grupo, até mesmo essa por aqui, aí você vai, copia numa folha à parte, tira uma fotinho lá e manda pra mim, tá? Lembrando que você vai passar depois ela lá pra sua apostila quando você receber, tá bom? Qualquer dúvida, entra lá no grupinho lá, no nosso grupinho lá e nos pergunte, ou então pode mandar no PV sem problema, tá, gente? Muito obrigada por estar acompanhando e bons estudos.